Fala aí pessoal, beleza? Lisandro aqui para mais uma aula. Pessoal, é o seguinte, a parte teórica sobre os programas Premiere, Photoshop e Illustrator praticamente terminou. Agora nós vamos ver mais umas manhas na parte prática mesmo. Com estes conhecimentos que a gente já viu, você consegue fazer qualquer animação nesse estilo que a gente estudou. Mas é claro que, como tudo na vida, você vai precisar de treino e de prática para ganhar mais habilidade e agilidade. Mas com isso que eu passei para você, você já consegue fazer tudo. Agora é deixar a imaginação fluir, treinar a criatividade, assistir vídeos e animações para ter ideias e exercitar a criatividade mesmo. Então agora eu vou fazer alguns exercícios simples, depois alguns mais avançados. Dá para resolver qualquer apresentação de forma simples e sendo bem didático. Mas com a prática, você mesmo vai querer fazer coisas mais avançadas tranquilamente. Depois eu vou falar também sobre roteiro e gravação de voz com o seu celular. Você vai ver que dá para fazer uma locução de boa qualidade com o seu celular. E depois sobre finalização de vídeo, como exportar seu vídeo para postar no YouTube e nas redes sociais, beleza? Então vamos aqui, este exercício vai ser simples e eu vou te mostrar isso aí. Beleza? Bom, então eu vim aqui no site do Freepik e procurei motocicleta. Eu coloquei aqui vetores grátis. Apareceram várias opções e eu optei por essa verdinha aqui que eu achei bonitinha, beleza? Fiz o download e já está lá na minha pasta. Depois eu vim aqui e fiz a seguinte pesquisa. Escrevi cidade, coloquei vetores grátis e aqui embaixo eu coloquei a opção panorama para pegar cidades bem compridas, né? Visual bem comprido, porque você vai ver agora que eu não vou lá no Premiere montar um arquivo do tamanho de Full HD. Eu vou deixar ela bem nessa proporção panorâmica aqui para poder fazer ela passando atrás da moto e dar aquela sensação de movimento, certo? Eu baixei esse primeiro aqui, mas tem vários que funcionam aqui e que eu até deixei separado aqui, ó. Eu baixei essa, certo? Já está lá na minha pasta, mas essa aqui funcionaria perfeitamente. Essa aqui, muito legal. Essa daqui, sabe? Tem várias. Essa muito interessante. Essa aqui talvez funcionaria até melhor porque ela é mais larga, mais comprida para os lados do que aquela que eu já selecionei. Mas enfim, tem muitas opções interessantes aí. Se você quiser fazer com outra para treinar, fica à vontade, beleza? Então, aqui na minha janela, eu já salvei esses dois arquivos, eu baixei ele compactado, né? Descompactei, como a gente já aprendeu, e eu fiquei com esses dois arquivos aqui, que inclusive eu já vou até mudar o nome, ó. Esse primeiro aqui é a moto, eu vou colocar o nome de moto. Para mudar o nome aqui é só apertar o F2 do teclado, certo? Ó, F2, eu escrevi cidade. Beleza? Então, beleza. Aqui na cidade eu tenho o arquivo JPG, que é só para a gente ver, certo? E o arquivo EPS, que eu vou abrir lá no nosso querido Illustrator. Vamos aqui. Beleza, aqui está a cidade. Vou dar um Ctrl-, esse arquivo veio com umas linhas guias aqui, não tem problema. Não tem nada para fazer nesse arquivo, eu não tenho que tirar nada, eu vou usar ele exatamente desse jeito que está aqui, certo? E eu também não preciso nem de salvar ele como EPS, porque ele já está no formato de EPS, eu não tenho que retirar nada, então, para esse caso, eu nem vou precisar do Illustrator, beleza? Só vou fechar aqui, vou voltar aqui, vou pegar esse arquivo do EPS, que já está pronto para mim, e vou abrir lá no Photoshop. Vou clicar aqui, ó, abrir como Photoshop. Poderia também abrir aqui direto no Photoshop, certo? Eu fiz dessa forma, porque é uma outra forma de abrir o arquivo no Photoshop. Eu vou colocar esse arquivo bem grande, porque, como eu falei, ela vai passar por trás da moto e eu vou ter que ampliar bastante esse arquivo, certo? Então vou colocar aqui um tamanho de 4.000 pixels de largura, para ele ficar com 1.750 de altura, beleza? Ok.
Aí está o meu arquivo. A única coisa que eu posso fazer aqui, ó, é dar um Ctrl L para dar uma contrastadinha a mais de leve aqui. Nem precisaria, tá? Mas, ok. E agora, a principal coisa, eu só vim aqui para o Photoshop porque eu tenho que salvar ele em outro formato, certo? Não pode ser EPS. Então, eu vou dar um Ctrl S, vou escrever cidade e vou escolher aqui PNG. Como só tem uma camada, eu vou preferir fazer em PNG, que fica mais simples. Salvar, ok? Beleza. Posso fechar. Não salvar esse. Vou voltar aqui na minha pasta. Agora eu vou vir aqui no outro arquivo que eu baixei, que é essa moto aqui. Beleza? Aqui, mesma coisa. Temos aqui o arquivo em JPG, só para eu olhar. E tenho aqui o arquivo em EPS, que eu vou abrir aqui no nosso querido Illustrator. Ctrl- para diminuir. Arrastei para cá com o Hzinho da mão. E aqui vocês já sabem como faz, né? Só vou tirar os fundos. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir. Vou tirar esse fundo. Vou tirar esse fundo de baixo que eu não quero. Tá pronto. Vou salvar agora como moto. EPS. Salvar. Beleza? Ok. Posso fechar. Aqui já está o meu arquivo EPS moto que eu acabei de salvar. Vou abrir da mesma forma. Existem várias formas de você abrir um arquivo no Photoshop, certo? Uma delas é aqui no Open, certo? Outra dando o atalho Ctrl O. Outra forma é eu clicando com o botão direito aqui e vir abrir com o Photoshop. Às vezes pode não aparecer essa opção aí no computador. E outra, bastante simples, é simplesmente pegar aqui e arrastar para essa barra aqui em cima. Eu percebi, quando a gente abriu aqui o JPG, vamos voltar aqui, ó, que esse arquivo tem essas bordas vermelhas. A única coisa que eu vou querer alterar aqui é transformar essas bordas que estão vermelhas em preto. Isso é muito simples e vocês vão ver agora. Para isso, eu preciso de abrir ele num tamanho maior, porque senão pode dar uma pixelada nas formas. Então eu vou abrir ele num tamanho bem grande e depois eu vou diminuir para um tamanho melhor para levar para o Premiere, certo? Vou colocar aqui 15.000. Só para mudar a cor das bordas, certo? Ter uma resolução melhor para fazer isso. E depois eu diminuo o tamanho da imagem. Beleza? Aí está o arquivo, num tamanho bem grande. A gente vê aqui, ó, que a gente só está visualizando 5% do tamanho dele, ou seja, ele está enorme. Eu vou ampliar aqui um pouquinho. Vou vir aqui com a nossa ferramenta Varinha Mágica, que é o atalho W, certo? Vou clicar aqui nessa linha dessa cor vinho aqui, vermelho escuro. Ele já selecionou quase todas as linhas agora. Não selecionou todas porque tem algumas aqui que deve estar com um tom um pouquinho diferente. Então eu vou clicar Shift no teclado, apareceu o sinalzinho ali de mais e vou clicar nessas outras linhas aqui, ó, que eu também quero mudar. Já selecionou quase todas, vou vir nessa aqui também, nessa aqui e pronto. Para mim já tá bom, não preciso de mudar mais. Selecionou inclusive o olhinho dele e não tem problema deixar esse olhinho preto também. Aqui a cor já está preta, certo? E agora no teclado eu vou dar Alt Delete, que é aquele atalho para pintar toda a minha seleção de uma cor só. Alt Delete, pronto, já pintei tudo de preto. Vou sair da minha seleção com Ctrl D. Agora Ctrl- para ver melhor o desenho. Agora eu vou cropar um pouquinho, porque essa imagem está muito grande para mim. Ó, diminuir aqui. Enter. E agora eu vou vir aqui no Ctrl Alt I para diminuir o tamanho dessa imagem que está gigante. Vou colocar aqui 1500. Está num tamanho ótimo para mim. Beleza? Agora eu vou salvar também como PNG. O nome pode ser o mesmo. Salvar. Ok. Pronto. Não preciso de fazer mais nada aqui no Photoshop por enquanto, porque depois eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Fechar, não salvar. Agora vamos lá no Premiere. Já estou aqui no Premiere, já abri uma nova sequência em Full HD que se chama Moto, beleza? E vou puxar para cá os meus dois arquivos em PNG que eu acabei de salvar. Vamos lá na minha janelinha do Windows. Então eu tenho esse arquivo aqui, Moto,
E tenho também esse arquivo aqui, cidade. Pronto. Estão os dois aqui. Agora aqui na minha timeline, primeiro eu vou colocar a cidade, que vai ficar por baixo aqui, certo? Vou ampliar a minha timeline com mais do teclado, certo? Beleza. Esse clipe da cidade está com 4 segundos. Eu vou colocar ele com 10 segundos, certo? Apertei aqui o Ctrl R para entrar nessa janelinha, beleza? Por cima do clipe da cidade, eu vou colocar a moto. E vou deixar a moto com o mesmo tempo. Veja só. Esses arquivos, eles estão no tamanho original. Eu não redimensionei eles lá no Photoshop para uma timeline de Full HD. Eu não abri um novo arquivo no Photoshop no tamanho de Full HD para redimensionar esses arquivos. Eu simplesmente botei um tamanho que eu achei bom, 2.500 pixels, outro com 4.000, e mandei para cá, beleza? Por isso que eles estão gigantes assim, ó. Quando eu jogo para cá, a imagem vem no tamanho de 100%. Então aqui, ó, vamos aqui em Effect Controls. A moto está com tamanho de 100%, só que o 100% dela é muito grande, é gigante. E eu não quero que ela fique desse tamanho. Eu quero que a moto venha pequenininha aqui, mais ou menos assim, ó. Certo? Posso colocar até menos aqui, ó. 30% tá legal. E a cidade, eu também tenho que redimensionar ela. Ela está com seu tamanho de 100% e, além disso, ela está no formato horizontal, que está fora da proporção da timeline. Então, veja como eu vou fazer. Ó. Aqui eu estou vendo a timeline inteira. Eu vou colocar aqui 10% para eu ver bem a timeline e ver, inclusive, o que está sobrando para fora. Vou clicar aqui no Motion e, ó, esse é o tamanho da cidade, certo? Na verdade, eu não quero que ela apareça toda assim. Por quê? Porque eu quero que ela faça um movimento andando daqui para lá, certo? E se ela ficar inteira assim, ela não vai ter muito o que andar. Então eu realmente vou deixá-la maior mesmo, vou deixá-la grandona assim, vou posicionar ela, agora eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou posicionar ela mais ou menos assim, certo? Para aparecer esse asfalto aqui e ter um lugar para a moto ficar. Vou ampliar até mais, ela está com 102%, como ela está com uma qualidade muito boa, eu posso ampliar mais, vou colocar aqui 110, 120. Beleza, para mim tá bom assim. Tá num tamanho legal, proporcional em relação à moto, beleza? Vou voltar aqui para Fit. E agora como eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou fazer um movimento só da cidade. A cidade, eu vou colocar ela andando, na verdade eu vou selecionar tudo, digitar no teclado mais 30 para chegar um segundinho para frente, beleza? Eu sei que ela está com 10 segundos. Eu vou lá no primeiro frame da cidade, já estou aqui, primeiro frame da cidade, vou clicar aqui no Effect Controls e vou marcar um keyframe de posição, beleza? Nesse primeiro keyframe de posição, vou diminuir aqui de novo para 10%. Vou clicar aqui no Motion para ver todas as bordas da imagem, certo? Nesse primeiro keyframe de posição, a cidade vai estar aqui, ó. Porque eu quero que ela passe atrás da moto, beleza? Agora eu vou clicar na timeline de novo, vou com a flechinha do teclado lá para o final do clipe da cidade, vou voltar um frame a mais só para ver o último frame da cidade, certo? Vou voltar aqui no Effect Controls, marcar mais um keyframe e agora vou clicar novamente aqui no Motion para a gente enxergar melhor. Vou ir com a cidade para o outro lado, para outra ponta lá, ó, até o finalzinho, beleza? Então, em 10 segundos, esse cenário da cidade vai andar de um lado para o outro. E aqui, no último keyframe, apenas no último, eu vou marcar um Easy In, certo? Então, por enquanto, deixa eu voltar aqui para Fit. Então, por enquanto, eu estou assim. Só isso aí já é o suficiente para dar uma animação, para dar uma sensação de realidade, certo? Ó, a cidade veio parando devagarinho, né? Porque eu coloquei Easy In lá no final, beleza? Vou ampliar a cidade um pouquinho mais para ela ficar um pouco parada depois que acaba o movimento, certo? Ela acabou o movimento em 10 segundos,
mas depois ela vai continuar parada um pouquinho mais. Aqui sumiu a moto, não tem problema. Beleza. Agora eu vou fazer uma movimentação com a moto. Eu estou aqui com a agulha do play no primeiro frame da moto, vou vir aqui em Effect Controls e marcar um keyframe de posição. Aqui só vai ser uma animação de posição na horizontal, certo? Antes disso, eu vou subir um pouquinho só a moto para ela ficar no seu local correto, certo? Que é no meio dessas duas pistas aqui, beleza. Agora, no primeiro keyframe, eu vou com a moto lá para trás, até ela sumir, beleza? Sumiu. Vou andar agora mais 2 segundos e vou marcar mais um keyframe. Nesse keyframe, a moto vai estar mais ou menos aqui, certo? Aqui tá bom. Vou marcar agora aqui um Easy In e aqui um Easy Out. Então, por enquanto, está assim. Beleza? Agora eu vou deixar ela parada aqui andando durante mais ou menos uns 4 segundos. Para isso, eu vou clicar na timeline. Eu poderia andar aqui da mesma forma 24 movimentos do Shift com a flechinha do teclado para a direita. Porque cada segundo são 6 movimentos, 4 segundos, 24 movimentos. Mas é um pouco mais complicado. Eu prefiro clicar aqui na timeline, sair dessa seleção aqui, eu sempre tenho que sair para fazer isso que eu vou fazer agora, e digitar mais 400. Aí o play andou 4 segundos para frente, certo? Vou voltar só para mostrar um negócio, ó, menos 400. Eu estou no ponto onde eu estava antes. Se eu deixar isso aqui clicado e escrever mais 400, veja o que vai acontecer, ó, mais 400, andou o clipe para frente 4 segundos. Não é isso que eu quero. Então por isso que eu sempre saio da seleção, eu tenho que clicar no nada, certo? E aí sim, mais 400, o play andou agora 4 segundos para frente. Vou selecionar de novo o clipe da moto e marcar um keyframe aqui, que é 4 segundos depois desse primeiro keyframe. Nesse eu não vou mexer nada, porque ela vai ficar na mesma posição desse, beleza? E agora, depois desse keyframe, em mais 1 segundo, a moto vai embora. Eu vou fazer ela ir embora para cá, rapidinho, correndo, certo? Sendo que nesse último keyframe eu vou marcar e colocar linear. Por que eu coloquei linear? Porque eu não quero que ela saia macio. Eu quero que ela acelere aqui e saia batida, como se ela estivesse saindo mesmo. Então, por enquanto, está assim. Beleza? E é isso. A animação está praticamente pronta. E agora eu vou aproveitar para mostrar mais uma coisa muito interessante sobre a interação do Photoshop com o Premiere. Vai ser um bom momento para entender isso. Veja só. O que faltou aqui para dar um pouco mais de realidade são duas coisas. A sombra da moto aqui embaixo, beleza? E desfocar um pouquinho essa parte da imagem aqui para dar uma sensação que essa imagem está mais no fundo. Ela está mais distante da moto. Porque do jeito que está aqui, parece que está tudo muito próximo uma coisa da outra. Então, se eu desfocar só essa parte aqui de cima e colocar uma sombrinha da moto, a gente vai conseguir mais essa sensação. E eu não vou fazer isso aqui no Premiere. Eu vou fazer direto nessas imagens originais, lá no Photoshop, e automaticamente vai ser alterado aqui no Premiere. Veja que interessante. Primeiro, eu vou clicar aqui na moto com o botão direito e vir aqui em... Opa, tá aqui em cima. Edit em Adobe Photoshop. Tanto faz eu fazer dessa forma, quanto eu abrir o arquivo original ali da minha janelinha do Windows. Tanto faz, não faz diferença. Vou diminuir um pouquinho a imagem. Bom, primeira coisa, eu vou precisar de aumentar o tamanho dessa imagem. Porque se eu der uma sombra com essa imagem pequena, corre o risco de não caber aqui, porque ela está curta. Então eu vou ter que cropar o contrário. Aumentar um pouquinho para cá, aumentar um pouquinho para cá e aumentar um pouquinho aqui para baixo para caber a sombra, beleza? Enter. Agora eu vou colocar aqui embaixo de tudo uma camada branca só para eu enxergar a sombra, mais nada. Criei uma nova camada, vou pintar de branco com Ctrl Delete. Lembra? O Alt Delete pinta com a cor
principal e o Ctrl Delete pinta com a cor secundária. Vou arrastar para baixo da moto. Pronto. E agora, veja como eu vou fazer essa sombra. Eu poderia clicar aqui e escolher aqui, ó, Drop Shadow. Esse efeito também tem lá no Premiere, certo? Mas eu não conseguiria fazer aquela sombra só aqui embaixo do jeito que eu quero. Então, eu vou passar essa manha para vocês agora. Veja só. Vou duplicar essa camada. Ou eu duplico dando Ctrl J ou duplico arrastando para cá, certo? Eu vou dar um Ctrl J, dupliquei essa imagem. Agora eu vou apertar o Ctrl, clicar nessa imagem e vou pintá-la toda de preto com Alt Delete. Beleza. Vou pegar essa imagem agora e colocar por baixo da imagem original. E essa imagem vai virar a sombra daquela ali. Agora com Ctrl T, eu vou redimensionar essa imagem preta que está aqui embaixo. Ctrl T, vou apertar o Shift no teclado para distorcer essa sombra. Agora eu vou esmagar bem ela. E agora, com a flechinha do teclado, eu vou chegar essa sombra um pouquinho para baixo. Beleza? Está aqui. Vou esmagar um pouquinho mais. Assim, esmaguei bem. Beleza. Ela está numa camada separada, então eu posso reposicionar depois do jeito que eu quiser, beleza? Ó. Vou vir aqui agora nesse filtro, Blur, Gaussian Blur. Vou aumentar isso aqui. Beleza? Para mim tá bom. Vou dar um Ctrl T novamente para aumentar um pouquinho para os lados agora isso aqui, ó. E agora eu vou deixar ela um pouquinho transparente, para ficar bem de leve essa sombra. Pronto, acabou, tá pronto. Essa camada branca eu vou apagar, vou clicar nas duas camadas ao mesmo tempo agora e vou dar um Ctrl E, que é aquele atalho que faz isso aqui, ó. Merge Layers, lembra? Para juntar os layers, fundir, mesclar os layers tudo na mesma camada. Ou eu posso vir aqui em Merge Layers, ou eu posso dar o atalho Ctrl E, tanto faz. Vou clicar aqui. Pronto, tudo achatado, tudo certinho, não tem camada, então eu posso salvar novamente como JPG. Então eu vou dar um Ctrl S, já está salvo, posso fechar. Quando eu chegar lá no Premiere, apareceu a sombra aqui embaixo. Ela mudou um pouquinho de posição porque eu mudei o tamanho da imagem lá. E essa posição eu vou ter que acertar aqui agora. É só eu voltar para cá e acertar a posição, lembrando que eu vou ter que acertar a mesma posição na altura em todos os keyframes, certo? Então eu vou aqui, ó, 790, certo? Agora eu vou ter que corrigir isso em todos os keyframes. Ó, vem para o keyframe anterior, 790, e os próximos dois keyframes, 790, 790, beleza? Pronto. Então a sombra da moto eu já tenho. É uma sombra bem sutil, mas ela está lá. E agora vamos na cidade. A cidade, só para mostrar que eu posso fazer de duas formas, eu vou direto aqui na nossa janelinha, que é essa aqui, e eu posso abrir diretamente por aqui, ó, abrir com o Photoshop, que a gente já sabe, ou posso vir aqui no Photoshop e dar um Ctrl O, que é esse atalho aqui, Open Cidade, ou posso arrastar a cidade para cá. Tem várias formas de eu abrir. Vamos aqui nessa aqui, ó. Vou voltar aqui, cidade, cidade, é essa que eu estou usando lá, certo? Veja só. Eu poderia desfocar tudo, mas não é interessante desfocar tudo. Por quê? Porque a moto está aqui. Então isso aqui está mais próximo da nossa câmera, da nossa visualização aqui, do que a moto. Então esses traços não podem ficar desfocados. O que tem que ficar desfocado é o que está lá atrás, certo? E não isso aqui. Então só quero desfocar daqui dessa linha amarela para cima. Então como eu vou fazer? Vou pegar essa ferramenta retangular de seleção, vou marcar a imagem só naquele ponto que eu preciso, ó, desse amarelinho aqui para cima. Vou vir aqui naquele mesmo filtro, Blur, Gaussian Blur, e vou dar um desfoque de leve, bem pouquinho, ó. Tipo assim, 10 ou menos, 8 talvez, certo? Bem pouquinho. Se precisar, depois eu dou mais. E agora eu posso dar Ctrl S para salvar, certo? Vou voltar lá no Premiere, pum, já desfocou.
Veja como dá uma sensação de profundidade muito maior. Beleza? Veja, eu alterei um arquivo lá no Photoshop e automaticamente foi alterado aqui no Premiere. Essa interação é muito interessante para a gente. Se eu resolvesse mudar a cor dessa moto, ou desenhar uma logomarca aqui no capacete ou na moto, ou colocar uma plaquinha com um nome aqui, eu poderia fazer isso tudo lá no Photoshop, automaticamente ia aparecer aqui. Isso é muito bom. É essa a nossa animação e eu ainda vou fazer uma última coisa que eu pensei agora. Isso aqui você pode usar para fazer várias coisas. Eu poderia aqui, por exemplo, agora, eu vou fazer rapidinho para não ficar muito longo e vocês também já sabem como faz, certo? Vou vir aqui com essa ferramenta de elipse, vou criar uma bolinha aqui, ó, Shift 6 para ir lá no Essential Graphics, vou mudar essa configuração aqui, ó, vou vir aqui em Radial Gradiente, quando eu clico com a Selection Tool, eu posso alterar isso aqui, ó. E agora vou vir aqui ainda com a ferramenta de texto, só para mostrar que você poderia agora colocar um produto aqui, uma logomarca aqui. Vou pegar aqui o Gaussian Blur, marcar um keyframe aqui, 20 frames para frente. E também vou colocar aqui uma opacidade no mesmo lugar. Beleza, deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para cá para enxergar melhor. E ao mesmo tempo, quando a moto acabar de sair, eu quero que o fundo desfoque tudo agora, só para servir de fundo para essa logomarca que eu coloquei, certo? Vou aqui para o ponto onde a moto sai, que é esse aqui. Vou clicar aqui na cidade, que é o fundo, certo? Vou vir aqui em Effect. Vou colocar aqui na cidade também um Gaussian Blur, beleza? Vou vir aqui no Effect Controls, vou marcar aqui um keyframe no Blur, vou andar mais ou menos um segundo para frente, vou marcar mais um e vou dar um desfoque aqui, de mais ou menos uns 60, para colocar essa marca aqui no fundo, certo? Isso dá para usar para muita coisa e fica bem interessante. Vamos ver a saída. Beleza? É isso aí. O próximo exercício nós vamos fazer uma coisa bem parecida, porém com um fundo de vídeo, para vocês verem como funciona isso. Até a próxima aula. Valeu, um abraço.